Olá, meu nome é Calista Everhart. Tenho 35 anos e moro em Sedona, Arizona, com meu marido Ezra e nosso filho, Theo. Antes de tudo acontecer, eu levava uma vida bem normal. Trabalhava como designer de interiores, adorava meu trabalho e estava feliz com o rumo que minha vida tinha tomado. Ezra é advogado e nós dois éramos bem focados em nossas carreiras. Sedona sempre foi um lugar especial para mim. As formações rochosas, o ar místico do lugar. Tem algo aqui que me atrai profundamente. Foi nesse cenário que construí minha vida com Ezra. Nosso relacionamento sempre foi baseado em confiança e amizade. No começo, decidimos que não queríamos ter filhos. Achávamos que estávamos completos só nós dois. Mas a vida tem um jeito engraçado de mudar nossos planos, não é? Aos 33 anos, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa e tanto. Não éramos o tipo de casal que sonhava com uma família grande, mas conforme os meses passaram, comecei a sentir que essa criança traria um novo significado para nossas vidas. E assim nasceu o Theo, nosso pequeno milagre. A chegada dele mudou tudo. De repente, meu mundo girava em torno daquele serzinho. Era um amor que eu nunca tinha experimentado antes. Mas junto com esse amor veio um medo que eu não conhecia. Comecei a ter sonhos estranhos, pesadelos na verdade. Num deles, eu sofria um acidente de carro terrível. Era tão real que eu acordava suando frio. Tentei não dar muita importância a esses sonhos, mas eles ficavam me incomodando. Toda vez que eu entrava no carro, sentia um frio na barriga. Era como se algo estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Mas você sabe como é. A gente tenta seguir a vida normalmente, não é? Nunca imaginei que aqueles sonhos pudessem ser mais do que apenas pesadelos. Nunca pensei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em questão de segundos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E é sobre isso que quero contar para vocês hoje. Sobre como um simples trajeto de carro se transformou em uma jornada que mudou completamente minha visão sobre a vida, a morte e tudo que existe entre esses dois extremos. É uma história que ainda me emociona contar. Às vezes, tenho que parar um pouco para respirar fundo quando lembro de tudo. Mas sinto que é importante compartilhar. Quem sabe minha experiência não possa ajudar outras pessoas a verem a vida de uma forma diferente? Então, se vocês puderem ter um pouquinho de paciência comigo, vou contar tudo, desde o início. Prepare-se, porque é uma história e tanto. Aquele dia começou como qualquer outro. Era uma terça-feira de manhã, e eu tinha deixado Theo na casa da minha mãe para poder resolver algumas coisas do trabalho. Lembro que estava um pouco atrasada para buscá-lo. E o trânsito não estava ajudando. Sedona geralmente é tranquila. Mas naquele dia parecia que todo mundo tinha resolvido sair de carro ao mesmo tempo. Eu estava sentada no meu minivan, esperando o sinal abrir. Minha mente vagava, pensando nas 1000 coisas que eu tinha para fazer. Sabe quando você está no automático? Era assim que eu me sentia. O rádio tocava baixinho, e eu tamborilava os dedos no volante, impaciente. Foi tudo muito rápido. Num momento eu estava ali, pensando na minha lista de tarefas. No outro eu ouvi um barulho ensurdecedor. Virei a cabeça e vi um caminhão enorme vindo na minha direção. Ele estava desgovernado, as rodas cantando no asfalto. Não tive tempo nem de gritar. O impacto foi brutal. Senti meu corpo ser jogado para frente e depois para trás, como uma boneca de pano. O som de metal se contorcendo, vidro quebrando, era ensurdecedor. Por um instante, achei que estava tendo outro pesadelo. Mas a dor que senti logo em seguida me disse que aquilo era bem real. Tudo ficou escuro por um momento. Não sei dizer por quanto tempo fiquei inconsciente. Quando acordei, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Aquele barulho todo tinha sumido e agora tudo estava quieto. Estranhamente quieto. Abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto, mas não via nada. Estava tudo escuro ao meu redor. Não era uma escuridão assustadora, sabe? Era mais como um vazio.
pacífico. Eu não sentia mais dor, nem medo. Na verdade, não sentia nada físico. Foi então que percebi. Eu estava flutuando. Não havia mais o aperto do cinto de segurança, nem o peso do meu corpo no banco. Era como se eu fosse feita de ar. Tentei me mover e descobri que podia. Não estava andando, nem nadando, apenas me deslocando com o pensamento. De repente, a escuridão começou a se dissipar. Foi como se alguém estivesse aumentando lentamente o brilho de uma lâmpada. E então eu vi meu corpo lá embaixo, ainda preso nas ferragens do carro. Vi os paramédicos correndo, tentando me tirar de lá. Ouvi suas vozes abafadas. Ela não está respirando. Precisamos tirá-la daqui agora. Era surreal. Eu estava vendo tudo aquilo acontecer, mas não sentia que era comigo. Era como assistir a um filme. Um filme muito, muito estranho. Quis gritar para eles que eu estava bem, que estava ali em cima, mas nenhum som saía. Foi nesse momento que senti algo me puxando. Não era uma força física, era mais como um chamado. Olhei para cima e vi uma luz. Não era como nada que eu já tinha visto antes. Era brilhante, mas não machucava olhar. Era acolhedora, convidativa. E então, sem nem perceber, comecei a me mover em direção a ela. Conforme eu me aproximava da luz, uma sensação de paz tomou conta de mim. Era como se todos os problemas, todas as preocupações que eu já tive na vida, simplesmente deixassem de existir. Não havia mais medo, nem dor, nem ansiedade. Só uma tranquilidade profunda. A luz foi ficando cada vez mais intensa, mas, estranhamente, não me incomodava. Era como se eu estivesse mergulhando nela, e então, de repente, eu estava em outro lugar. Não era exatamente um lugar físico como conhecemos. Era mais como uma dimensão diferente. Ao meu redor, tudo parecia brilhar suavemente. As cores eram mais vívidas do que qualquer coisa que já vi na Terra. Havia uma música no ar, uma melodia suave e harmoniosa que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Foi então que percebi. Eu não estava mais no meu corpo físico. Olhei para minhas mãos e vi que eram feitas de luz, assim como o resto do meu corpo. Eu podia me mover apenas com o pensamento, flutuando suavemente naquele ambiente etéreo. Enquanto absorvia tudo isso, senti uma presença. Virei-me e vi uma figura que só posso descrever como um anjo. Não era como os anjos que vemos em pinturas, com asas e auréolas. Era um ser de luz, radiante e cheio de amor. Sua presença era tão forte que quase podia sentir fisicamente. O anjo não falou com palavras, mas eu podia entender perfeitamente o que ele queria dizer. Era uma forma de comunicação telepática, direta de mente para mente, ou melhor, de essência para essência. Bem-vinda, Calista. Foi a primeira mensagem que recebi. Não tenha medo. Você está segura aqui. Eu queria fazer 1000 perguntas. Onde eu estava? O que tinha acontecido? Eu estava morta? Mas antes que pudesse formular qualquer pergunta, o anjo pareceu entender minha confusão. Você está em um estado de transição. Ele explicou. Seu corpo físico sofreu um grande trauma, mas sua essência, seu verdadeiro eu, está aqui conosco agora. Você tem uma escolha a fazer. Uma escolha? Que escolha poderia ser essa? Enquanto eu pensava nisso, imagens começaram a passar diante de mim. Vi minha vida inteira, como um filme em alta velocidade. Cada momento importante, cada decisão que tomei, cada pessoa que impactei. Vi também momentos que tinha esquecido, pequenos gestos de bondade que fiz sem nem perceber. E então, vi Theo, meu pequeno Theo, sorrindo para mim. Vi Ezra, preocupado, sentado ao lado da minha cama no hospital. Vi minha mãe rezando. Todas essas imagens me atingiram com uma força emocional incrível. O anjo continuou. Você pode escolher continuar sua jornada aqui conosco, ou pode retornar. Ambos os caminhos têm propósito e significado. A escolha é sua. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo tudo isso.
A paz que eu sentia ali era indescritível. Parte de mim queria ficar, mergulhar naquela luz e nunca mais sair. Mas então pensei em Theo, em como ele precisava de mim. Pensei em todas as coisas que ainda queria fazer, todas as pessoas que ainda queria ajudar. Eu quero voltar, disse finalmente. O anjo sorriu, ou pelo menos foi essa a sensação que tive. Uma escolha corajosa, Calista. Mas antes de você retornar, há algo que preciso lhe mostrar. Algo que mudará sua compreensão sobre a vida e a morte. E assim, guiada pelo anjo, comecei uma jornada que iria transformar completamente minha visão de mundo. O anjo me guiou através daquele ambiente etéreo, e conforme avançávamos, o cenário ao nosso redor começou a mudar. De repente, vi à minha frente uma estrutura majestosa que só posso descrever como um templo celestial. Era feito de algo que parecia cristal, mas brilhava com uma luz própria. Suas torres se erguiam tão alto que pareciam se fundir com o próprio céu. Este é o templo do conhecimento, o anjo me explicou. Aqui, as almas vêm para aprender e compreender as verdades universais. Entramos no templo e fiquei maravilhada com o que vi. As paredes pareciam vivas, pulsando com energia e luz. Havia símbolos e escritas que eu nunca tinha visto antes, mas que, de alguma forma, conseguia entender. Era como se o conhecimento estivesse sendo absorvido diretamente pela minha consciência. Enquanto caminhávamos pelos corredores do templo, vi outras almas. Algumas pareciam estar meditando. Outras conversavam em grupos. Todas emanavam uma paz e uma sabedoria que eu nunca tinha experimentado antes. Calista, o anjo chamou minha atenção. Há alguém aqui que quer te ver. Virei-me e meu coração, ou o que quer que eu tivesse naquele estado, quase parou. Ali, diante de mim, estava meu avô. Ele tinha falecido quando eu era criança, mas eu o reconheceria em qualquer lugar. Ele sorriu para mim, e naquele sorriso, eu vi todo o amor e carinho que sempre lembrava dele. Vovô, exclamei, correndo, ou melhor, flutuando rapidamente em sua direção. Nos abraçamos, e foi o abraço mais reconfortante que já senti. Não era um abraço físico, claro, mas era como se nossas essências se fundissem por um momento. E minha querida Calista, ele disse, sua voz exatamente como eu lembrava. Você cresceu tanto, estou tão orgulhoso de você. Conversamos por um tempo que pareceu ao mesmo tempo um instante e uma eternidade. Ele me contou sobre sua vida após a morte, sobre as coisas que tinha aprendido, sobre como ele sempre esteve olhando por mim e pela família. Vovô, perguntei finalmente, eu posso ficar aqui com você? Ele sorriu gentilmente. E você sempre pode ficar, querida. Mas pense bem, há pessoas que precisam de você lá embaixo. Seu caminho ainda não acabou. Olhei ao redor, para aquele lugar de paz e sabedoria. Era tentador ficar. Mas então pensei em Theo, em Ezra, em todas as coisas que ainda queria fazer na vida. Você está certa em querer voltar, meu avô disse, lendo meus pensamentos. Há muito que você ainda pode fazer, muito amor para dar e receber. Mas lembre-se sempre, não importa onde você esteja, estamos sempre conectados. Ele me abraçou mais uma vez, e senti todo o seu amor e sabedoria fluindo para mim. Vá, minha querida. Ele disse, viva sua vida plenamente. E quando chegar a hora certa, estaremos aqui esperando por você. Com lágrimas ou o equivalente espiritual delas nos olhos, me despedi do meu avô. O anjo então me guiou para fora do templo. Há mais uma coisa que você precisa ver antes de voltar. Ele disse, algo que mudará sua compreensão sobre a vida após a morte. E assim, deixamos o templo do conhecimento, prontos para a próxima etapa da minha jornada espiritual. Conforme nos afastávamos do templo do conhecimento, o cenário ao nosso redor mudou drasticamente. A luz brilhante e acolhedora deu lugar a um ambiente mais sombrio. Não era assustador, mas tinha uma atmosfera de tristeza, talvez? O que é este lugar? Perguntei ao anjo.
Este, Calista, é o que muitos chamam de inferno. Respondeu o anjo, sua voz calma e compassiva. Fiquei chocada. Inferno? Mas não havia fogo, nem demônios. Nada do que eu sempre imaginei que o inferno seria. Era mais como um lugar cinzento, melancólico. O anjo, percebendo minha confusão, começou a explicar. O inferno não é o que muitos na Terra acreditam ser. Não é um lugar de punição eterna ou tormento infinito. É um estado transitório, um lugar onde as almas que ainda não despertaram para sua verdadeira natureza divina permanecem até que estejam prontas para evoluir. Enquanto caminhávamos, vi figuras sombrias vagando ao redor. Não pareciam estar sofrendo, mas sim perdidas, confusas. Veja, continuou o anjo, 99% das almas que vêm para cá estão apenas adormecidas espiritualmente. Elas não perceberam ainda o potencial divino que existe dentro delas. Estão presas em padrões de pensamento negativos, em crenças limitantes, em medos e culpas que criaram para si mesmas. Isso era completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido sobre o inferno. Mas, elas podem sair daqui? Perguntei. Claro que podem, respondeu o anjo com um sorriso gentil. Na verdade, é exatamente para isso que este lugar existe. É uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Quando essas almas finalmente se conectam com seu propósito verdadeiro, quando compreendem sua natureza divina, elas naturalmente evoluem para estados mais elevados de consciência. Fiquei pensando em todas as pessoas que conheci na Terra, que viviam com tanto medo do inferno. Se elas soubessem, mas por que algumas almas vêm para cá e outras não? Questionei. É uma questão de consciência, explicou o anjo. Algumas almas, ao deixarem o plano físico, já estão despertas o suficiente para reconhecer sua verdadeira natureza. Outras precisam de mais tempo, mais experiências para chegar a esse entendimento. Não há julgamento nisso, apenas diferentes caminhos de evolução. Continuamos caminhando, e vi algumas almas que pareciam estar acordando. Era como se uma luz interna começasse a brilhar nelas. O que está acontecendo com elas? Perguntei, fascinada. Elas estão despertando, disse o anjo. Estão começando a reconhecer sua verdadeira essência. Logo, estarão prontas para seguir adiante em sua jornada espiritual. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo tudo aquilo. Era uma visão tão diferente, tão mais compassiva do que eu sempre imaginei. Calista, disse o anjo, esta é uma das verdades mais importantes que você levará de volta consigo. O universo é fundamentalmente amoroso e justo. Não há condenação eterna, apenas oportunidades infinitas de crescimento e evolução. Senti uma onda de alívio e gratidão me invadir. Toda aquela visão de um Deus punitivo, de um inferno de sofrimento eterno, tudo isso se desfez diante dessa nova compreensão. Obrigada, eu disse ao anjo, por me mostrar isso. É libertador. O anjo sorriu. Este conhecimento vem com uma responsabilidade. Quando você voltar, terá a oportunidade de compartilhar esta verdade com outros. Não para converter ou convencer, mas para oferecer uma perspectiva de esperança e amor. Assenti, sentindo o peso e a importância dessa missão. Sabia que não seria fácil falar sobre isso na Terra, onde tantas pessoas têm crenças tão arraigadas sobre o pós-vida. Mas também sabia que essa mensagem de amor e evolução poderia trazer conforto e paz para muitos. Enquanto deixávamos aquele lugar, senti uma profunda gratidão por essa experiência. Minha visão sobre a vida, a morte, Deus e o universo tinha sido completamente transformada. E eu mal podia esperar para compartilhar essa nova compreensão com o mundo. Depois de todas essas revelações, senti que estava pronta para voltar. O anjo me guiou de volta através daquele reino espiritual, e conforme nos aproximávamos do portal que me levaria de volta à Terra, ele fez uma pausa. Calista, Eri, disse ele, há algo que você precisa entender antes de voltar. A transição de volta para o plano físico não será fácil. Seu corpo passou por um trauma significativo,
e a reconexão da sua alma com ele será desafiadora. Engoli em seco, ou pelo menos tive a sensação de fazê-lo, já que não tinha um corpo físico ali. O que devo esperar? Perguntei. Haverá dor. O anjo explicou gentilmente. Não apenas física, mas também emocional. Você viu e experimentou coisas que estão além da compreensão humana comum. Reajustar-se à realidade física será um processo. Mas lembre-se, você não está sozinha. Estaremos sempre com você, guiando e apoiando, mesmo que você não possa nos ver ou ouvir diretamente. Assenti, sentindo uma mistura de apreensão e determinação. Estou pronta, disse. O anjo sorriu. Você é mais forte do que imagina, Calista. Leve consigo o amor e a sabedoria que experimentou aqui. E nunca se esqueça. Você tem um propósito importante a cumprir. Com essas palavras, eu senti uma força me puxando de volta. Foi como cair em um túnel de luz. Cores e sensações passando por mim em alta velocidade. E então, de repente, tudo ficou escuro. A primeira coisa que senti foi dor. Uma dor intensa, aguda, que parecia vir de cada parte do meu corpo. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesar toneladas. Ouvi vozes ao meu redor, abafadas no início, mas ficando mais claras aos poucos. Ela está voltando, chame o médico. Finalmente consegui abrir os olhos. A luz do quarto do hospital era ofuscante, e pisquei várias vezes tentando me ajustar. Vi rostos preocupados ao meu redor, enfermeiras, médicos, e ali, segurando minha mão, estava Ezra. Calista? Ele chamou, sua voz embargada de emoção. Ah, você está me ouvindo? Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Apenas consegui fazer um pequeno aceno com a cabeça. Os próximos dias, ou seriam semanas, perdi a noção do tempo, foram um borrão de exames, medicações e visitas de médicos. Meu corpo tinha sofrido bastante com o acidente. Costelas quebradas, traumatismo craniano, lacerações internas. Os médicos diziam que era um milagre eu ter sobrevivido. Milagre. Se eles soubessem. A recuperação física foi difícil e dolorosa, exatamente como o anjo tinha me avisado. Mas o mais desafiador foi lidar com o impacto emocional e espiritual da minha experiência. Como explicar para as pessoas o que eu tinha vivido? Como colocar em palavras terrenas algo tão além deste mundo? Ezra foi meu porto seguro durante todo esse processo. Ele não entendia completamente o que tinha acontecido comigo. Como poderia? Mas estava lá, paciente e amoroso, me apoiando em cada passo do caminho. E Theo. Ver meu filho novamente foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Quando ele entrou no quarto do hospital pela primeira vez, seus olhinhos se encheram de lágrimas. Mamãe! Ele gritou, correndo para me abraçar. Tive que me controlar para não chorar de dor e alegria ao mesmo tempo. Segurei Theo com toda a força que consegui reunir, sentindo seu calorzinho, seu cheirinho de criança. Naquele momento, tive certeza de que tinha feito a escolha certa ao voltar. Por mais maravilhoso que fosse o outro lado, nada se comparava ao amor que sentia pelo meu filho. Conforme os dias passavam e eu ficava mais forte, comecei a processar tudo o que tinha acontecido. As memórias da minha experiência eram vívidas, mas às vezes pareciam um sonho distante. Tinha momentos em que eu me perguntava se tinha realmente acontecido ou se era apenas fruto da minha imaginação, resultado do trauma do acidente. Mas então, eu me lembrava das sensações, do amor incondicional que senti, das verdades que me foram reveladas, e sabia no fundo do meu coração que tudo aquilo tinha sido real. Mais real, talvez, do que qualquer coisa que já tinha experimentado na vida. Os médicos e enfermeiras ficavam impressionados com minha recuperação. Você tem uma força de vontade incrível, eles diziam. Mal sabiam eles que minha força vinha de um lugar muito além deste mundo. Uma das enfermeiras, Rita, parecia especialmente intrigada comigo. Um dia, quando estávamos sozinhas, ela se sentou ao lado da minha cama e perguntou em voz baixa: Calista, você viu alguma coisa? Você sabe, quando estava... Você sabe. Olhei para ela, surpresa com a pergunta direta.
Por que você pergunta? Respondi, curiosa. Rita hesitou por um momento, então disse: É que você tem um brilho diferente nos olhos. Já vi isso antes, em outros pacientes que tiveram experiências de quase morte. Eles voltam, diferentes. Sorri para ela, sentindo uma onda de gratidão por poder compartilhar um pouco da minha experiência. Sim, Rita, eu vi coisas maravilhosas, e aprendi que não precisamos ter medo da morte. Ela é apenas uma transição. Os olhos de Rita se encheram de lágrimas. Minha mãe faleceu há alguns meses, ela confessou. Tenho tido tanto medo de que ela esteja sofrendo, sabe? Peguei a mão dela e disse com toda a convicção que tinha: Sua mãe está bem, Rita. Ela está em paz, evoluindo, aprendendo, e ela ama você mais do que nunca. Rita chorou baixinho, agradecendo repetidamente. Percebi naquele momento que talvez essa fosse uma parte do meu propósito: trazer conforto e esperança para aqueles que temem a morte ou que perderam entes queridos. Finalmente, após semanas no hospital, recebi alta. Voltar para casa foi uma experiência agridoce. Por um lado, estava feliz por estar de volta ao meu espaço, minha família. Por outro, sentia falta daquela conexão direta com o espiritual que tinha experimentado. Ezra tinha preparado tudo para minha volta, transformando nossa casa em um verdadeiro santuário de cura. Theo tinha feito desenhos de boas-vindas que cobriam as paredes. O amor deles era palpável, e me sentia envolvida por ele como um cobertor quente. Naquela primeira noite em casa, deitada na minha própria cama, olhando para o teto familiar, me permiti chorar. Chorei de alívio por estar viva, de saudade do que tinha experimentado do outro lado, de gratidão pelo amor da minha família e de uma profunda compreensão de que nada mais seria como antes. Adormeci com uma certeza no coração. Minha jornada estava apenas começando. A vida que eu conhecia tinha acabado no momento daquele acidente. Mas uma nova vida, cheia de propósito e significado, estava apenas desabrochando. Os meses que se seguiram à minha volta para casa foram complicados, para dizer o mínimo. Fisicamente, eu estava melhorando a cada dia. As dores iam diminuindo, os hematomas desaparecendo, e aos poucos fui recuperando minha mobilidade. Mas, internamente, era uma história completamente diferente. Minha mente estava em constante tumulto. Durante o dia, eu me esforçava para voltar à rotina normal, cuidar de Theo, ajudar nas tarefas de casa, dentro do que meu corpo permitia, até mesmo pensar em voltar ao trabalho eventualmente. Mas à noite, quando tudo ficava quieto, as memórias da minha experiência voltavam com toda a força. Eu me pegava acordando no meio da noite, suando frio, com a sensação vívida de estar flutuando novamente, vendo meu corpo lá embaixo. Outras vezes, sonhava com o templo do conhecimento, com meu avô, com as almas que vi nos infernos. Acordava desses sonhos com uma mistura de saudade e frustração por não poder voltar lá. Ezra, sempre atencioso, percebeu que algo não estava bem. Uma noite, depois de me encontrar chorando silenciosamente na sala às 3 da manhã, ele se sentou ao meu lado e perguntou suavemente: Calista, o que está acontecendo? Você pode me contar? Olhei para ele, meu companheiro de tantos anos, e de repente me dei conta de como nos tornamos estranhos. Havia um abismo entre nós, criado por uma experiência que eu tinha vivido, e que ele não podia compreender totalmente. Ezra, comecei, minha voz tremendo. Eu vi coisas, quando estava desacordada. Coisas que mudaram tudo para mim. E agora não sei como viver neste mundo sabendo o que sei. Ele me olhou com uma mistura de preocupação e confusão. Que coisas, Kali? Você pode me contar? E assim, pela primeira vez, contei a ele tudo. Sobre a luz, o anjo, o templo, meu avô, a revelação sobre os infernos. Falei sem parar, as palavras saindo como uma torrente. Ezra ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando às vezes, outras vezes franzindo a testa. Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente, Ezra falou: Kali, eu
Eu não sei o que dizer. Isso é muita coisa para processar. Senti meu coração afundar. Claro que era demais. Como eu poderia esperar que ele entendesse? Como alguém que não passou por isso poderia entender? Mas então Ezra me surpreendeu. Ele pegou minha mão e disse: Eu não entendo completamente o que você viveu, mas vejo nos seus olhos que foi real para você. E se mudou você dessa forma, então deve ser importante. Estou aqui para você, Callie. Vamos descobrir juntos como lidar com isso. Chorei de alívio nos braços dele. Não era compreensão total, mas era aceitação. Era um começo. Nos dias que se seguiram, comecei a procurar ajuda. Encontrei um terapeuta especializado em experiências de quase morte. Nas nossas sessões, pude explorar mais profundamente o que tinha vivido e como integrar isso à minha vida cotidiana. Também comecei a meditar, tentando reconectar com aquela sensação de paz que tinha experimentado do outro lado. No início, era frustrante. Minha mente vagava, eu me sentia inquieta, mas com o tempo e prática, comecei a sentir momentos de calma, breves vislumbres daquela conexão espiritual. Ainda assim, havia dias difíceis, dias em que eu olhava para o mundo ao meu redor e me sentia completamente deslocada. Como eu poderia me preocupar com contas, com o trânsito, com as pequenas irritações do dia a dia, sabendo o que sabia agora? Foi numa dessas manhãs difíceis que Theo, com sua inocência de criança, me trouxe de volta à terra. Eu estava na cozinha, perdida em pensamentos, quando ele entrou correndo, segurando um desenho. Mamãe, olha, desenhei você como um anjo. Olhei para o papel. Lá estava eu, com asas desproporcionais e um sorriso enorme. Ao meu redor, Theo tinha desenhado corações e estrelas. Naquele momento, algo clicou dentro de mim. Sim, eu tinha experimentado algo extraordinário. Sim, isso tinha mudado minha visão de mundo, mas eu ainda estava aqui, ainda era mãe, esposa, amiga. Ainda tinha um papel importante a desempenhar neste mundo. Abracei Theo forte, sentindo seu corpinho quente contra o meu. Está lindo, meu amor, disse, beijando o topo de sua cabeça. Obrigada por me lembrar que sou seu anjo aqui na terra. A partir daquele dia, comecei a encontrar um equilíbrio. A experiência que tive seria sempre uma parte importante de mim, mas não podia ser tudo. Eu tinha uma vida para viver aqui, pessoas para amar, coisas para realizar. E talvez, pensei, esse fosse o verdadeiro desafio. Viver plenamente neste mundo, com o conhecimento do que existe além dele. Não era uma tarefa fácil, mas eu estava determinada a tentar. Conforme os meses se passaram, comecei a sentir uma mudança profunda em mim. Não era apenas a forma como eu via o mundo que tinha se transformado, mas também como eu me via nele. As prioridades que antes pareciam tão importantes, sucesso profissional, status social, bens materiais, agora pareciam, bem, não exatamente sem importância, mas certamente menos urgentes. Em vez disso, encontrei-me focada em coisas que antes talvez tivesse considerado soft ou menos tangíveis: compaixão, conexão, crescimento pessoal e espiritual. Comecei a ver cada interação, cada momento, como uma oportunidade de trazer um pouco mais de luz para o mundo. Essa mudança de perspectiva afetou todos os aspectos da minha vida. No trabalho, por exemplo, não estava mais tão preocupada em subir na carreira ou impressionar clientes importantes. Em vez disso, concentrei-me em criar ambientes que realmente fizessem as pessoas se sentirem bem, em paz. Comecei a incorporar elementos de cura e harmonia nos meus designs, inspirada pelo que tinha visto do outro lado. Em casa, minha relação com Ezra e Theo se aprofundou de uma maneira que eu não esperava. Passei a valorizar cada momento com eles, vendo-os não apenas como minha família, mas como almas em suas próprias jornadas de evolução. Com Ezra, tive conversas profundas sobre espiritualidade, vida e morte, tópicos que raramente abordávamos antes. Ele, sempre o cético, começou a se abrir para novas possibilidades, inspirado pela minha transformação. Com Theo,
Adotei uma abordagem mais consciente na criação. Comecei a ensiná-lo sobre mindfulness, sobre a importância da bondade e da empatia. Ficava maravilhada com a facilidade com que ele absorvia esses conceitos, como se de alguma forma já os conhecesse intuitivamente. Mas a mudança mais significativa foi interna. Aquela sensação de deslocamento, de não pertencer mais a este mundo, aos poucos foi dando lugar a um sentimento de propósito. Comecei a entender que tinha sido enviada de volta não apenas para viver minha vida, mas para compartilhar o que tinha aprendido. No início, fiz isso de maneira sutil, nas conversas com amigos ou colegas de trabalho. Quando o assunto de morte ou espiritualidade surgia, eu oferecia uma perspectiva diferente, não impondo minhas crenças, mas simplesmente compartilhando uma visão alternativa, uma que trazia esperança e conforto. Com o tempo, fiquei mais ousada. Comecei a participar de grupos de apoio para pessoas que tinham passado por experiências de quase morte ou que tinham perdido entes queridos. Nesses espaços, pude falar abertamente sobre minha experiência, sobre o amor incondicional que senti, sobre a continuidade da consciência após a morte física. Ver o alívio nos olhos das pessoas quando eu falava sobre o inferno, não ser um lugar de punição eterna, mas um estado temporário de aprendizado, era profundamente gratificante. Muitos choravam, liberando medos e culpas que carregavam há anos. Um dia, após um desses encontros, uma senhora idosa me procurou. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia um sorriso em seu rosto. "Obrigada", ela disse, segurando minhas mãos. "Passei anos temendo que meu filho, que cometeu suicídio, estivesse sofrendo no inferno. Suas palavras, elas me libertaram desse medo. Naquele momento, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me desequilibrei. Percebi que era para isso que eu tinha voltado, para trazer um pouco de luz para a escuridão, um pouco de esperança para o desespero. Claro, nem tudo era fácil. Havia pessoas que reagiam com ceticismo, até mesmo com hostilidade, às minhas palavras. Alguns amigos se afastaram, incomodados com minha nova versão espiritual. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, em que o peso da responsabilidade que sentia parecia esmagador. Mas então eu me lembrava das palavras do anjo. "Você é mais forte do que imagina, Calista", e encontrava forças para continuar. Com o tempo, comecei a escrever sobre minhas experiências, não com a intenção de publicar um livro ou me tornar uma guru espiritual, mas simplesmente como uma forma de organizar meus pensamentos e talvez deixar algo para Theo quando ele fosse mais velho. O ato de escrever se tornou quase meditativo para mim, ajudou-me a processar ainda mais profundamente tudo o que tinha vivido, a encontrar palavras para descrever o indescritível e, surpreendentemente, me reconectou com partes da experiência que eu tinha esquecido ou suprimido. Uma noite, enquanto escrevia sobre o templo do conhecimento, tive uma súbita lembrança de algo que o anjo tinha me dito. "O universo é fundamentalmente amoroso e justo." Essa frase ressoou em mim de uma maneira nova. Percebi que, apesar de todas as dificuldades e desafios que enfrentamos na Terra, há um propósito maior em tudo. Cada experiência, cada interação, cada momento de alegria ou dor, faz parte de nossa jornada de evolução. Essa compreensão trouxe uma paz profunda ao meu coração. Não que isso tornasse os desafios da vida mais fáceis, mas certamente os colocava em uma nova perspectiva. Comecei a ver cada obstáculo não como um castigo ou uma injustiça, mas como uma oportunidade de crescimento, uma chance de exercitar o amor e a compaixão, tanto comigo mesma quanto com os outros. Conforme eu continuava nessa jornada de autodescoberta e propósito, notei que as pessoas ao meu redor também começavam a mudar. Ezra, que inicialmente tinha dificuldades em compreender minha experiência, começou a demonstrar um interesse genuíno em espiritualidade. Ele começou a meditar comigo e até se inscreveu em um curso de filosofia oriental. Theo, mesmo sendo tão jovem, parecia absorver naturalmente os ensinamentos que eu compartilhava.
Ele se tornou uma criança incrivelmente empática e consciente, sempre pronta para ajudar os outros. Um dia, voltou da escola contando como tinha confortado um coleguinha que estava triste porque seu avô tinha falecido. Eu disse a ele que seu avô está em um lugar bonito agora, mamãe, assim como você me contou, disse Theo, seus olhos brilhando de orgulho. Meus pais, inicialmente céticos e preocupados com minha mudança de perspectiva, aos poucos foram se abrindo. Minha mãe, em particular, encontrou conforto nas minhas palavras quando sua irmã, minha tia, faleceu. Saber que ela está bem, que está continuando sua jornada, isso faz toda a diferença, ela me disse um dia, com lágrimas nos olhos. No trabalho, minha nova abordagem ao design de interiores começou a chamar a atenção. Clientes comentavam sobre como se sentiam em paz nos ambientes que eu criava. Uma cliente chegou a dizer que o quarto que projetei para ela tinha uma energia curativa. Mal sabia ela o quanto essa observação era precisa. Mas nem tudo eram flores, claro. Havia dias em que eu me sentia sobrecarregada pelo peso do conhecimento que carregava. Dias em que a saudade daquela paz e amor incondicional que experimentei do outro lado era quase insuportável. Em momentos assim, eu me retirava para meditar, buscando reconectar-me com aquela experiência transcendental. Foi durante uma dessas meditações profundas que tive uma revelação importante. Percebi que minha missão não era apenas compartilhar o que tinha aprendido, mas também continuar aprendendo e evoluindo aqui na Terra. A vida não era uma espera para voltar àquele lugar maravilhoso, mas uma oportunidade preciosa de crescimento e serviço. Comecei a buscar mais conhecimento. Li livros sobre experiências de quase morte, espiritualidade, filosofias orientais. Participei de workshops e retiros. Cada nova informação que adquiria parecia se encaixar perfeitamente com o que tinha experimentado, expandindo minha compreensão. Um dia, recebi um convite inesperado para dar uma palestra em um congresso sobre consciência e espiritualidade. Meu primeiro instinto foi recusar. Afinal, eu não era uma especialista, apenas alguém que tinha vivido uma experiência extraordinária. Mas então me lembrei das palavras do anjo. Você tem um propósito importante a cumprir. Com o apoio de Ezra e a bênção entusiasmada de Theo, vai lá, mamãe. Conta para todo mundo sobre o céu. Aceitei o convite. Preparei-me o melhor que pude, organizando minhas anotações, meditando para me acalmar. No dia da palestra, quando subi ao palco e olhei para a plateia, senti uma onda de amor e gratidão me invadir. Ali estavam centenas de pessoas, todas buscando respostas, todas em suas próprias jornadas espirituais. Respirei fundo e comecei a falar, compartilhando minha história com honestidade e abertura. A resposta foi avassaladora. Pessoas choraram, riram, aplaudiram de pé. Muitos vieram me agradecer depois, dizendo que minhas palavras tinham mudado suas vidas, tinham trazido esperança onde antes só havia medo e dúvida. Voltei para casa naquela noite me sentindo profundamente realizada. Percebi que tinha encontrado meu verdadeiro propósito. Ser uma ponte entre os mundos, trazendo um pouco daquela luz e amor que experimentei para as pessoas aqui na Terra. Deitada na cama naquela noite, com Ezra dormindo tranquilamente ao meu lado, refleti sobre a jornada incrível que tinha sido minha vida desde o acidente. Tantas mudanças, tantos desafios, tantas descobertas. E ainda assim, sentia que estava apenas no começo. Olhei pela janela, para o céu estrelado de Sedona, e sorri. O universo é realmente vasto e misterioso, pensei. E aqui estou eu, uma pequena parte dele, fazendo minha parte para espalhar um pouco mais de luz e amor. Adormeci com uma sensação de paz e propósito, grata por cada momento desta jornada extraordinária que é a vida. Conforme os meses se transformaram em anos, percebi que o impacto da minha experiência ia muito além de mim e da minha família imediata. Minha história, as verdades que compartilhava, começaram a se espalhar pela comunidade de Sedona e além. Sedona, com sua reputação de ser um centro espiritual, sempre atraiu pessoas em busca de algo mais. Mas agora,
Parecia que eu tinha me tornado um ímã para aqueles que buscavam respostas sobre a vida após a morte, sobre o propósito da existência. Comecei a receber convites para falar em igrejas locais, centros holísticos e até mesmo em escolas. No início, fiquei apreensiva. Não queria ser vista como algum tipo de guru ou figura de autoridade espiritual. Afinal, eu era apenas alguém que tinha tido uma experiência extraordinária e estava tentando entendê-la tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas então me lembrei das palavras do anjo sobre ter um propósito a cumprir. Percebi que, ao compartilhar minha história, não estava me colocando em um pedestal, mas sim oferecendo esperança e uma perspectiva diferente para aqueles que estavam buscando. Em uma dessas palestras, em uma igreja local, falei sobre minha visão do inferno como um estado temporário de aprendizado, não um lugar de punição eterna. Depois, um homem veio até mim, lágrimas nos olhos. Ele me contou que seu filho tinha cometido suicídio anos atrás e que ele carregava o peso da culpa e do medo de que seu filho estivesse sofrendo eternamente. Suas palavras, elas me libertaram. Ele disse, segurando minhas mãos: "Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar novamente. Obrigado por me dar esperança." Momentos como esse me faziam perceber o poder transformador que uma mudança de perspectiva pode ter. Não estava apenas compartilhando uma história. Estava oferecendo uma nova lente através da qual as pessoas podiam ver a vida e a morte. Com o tempo, comecei a organizar grupos de apoio para pessoas que tinham passado por experiências de quase morte ou que tinham perdido entes queridos. Esses encontros se tornaram um espaço seguro onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias, medos e esperanças. E assim, com o coração cheio de gratidão e propósito, entro em casa, pronta para mais um dia nesta jornada extraordinária que é a vida. Uma vida que, graças a uma experiência de quase morte, se tornou mais rica, mais profunda e infinitamente mais significativa do que eu jamais poderia ter imaginado.